O carro do futuro, para mim, Carro mio pessoalmente é difícil falar isso, né? O Fiat Mio é uma novidade mundial. Nunca uma montadora abriu esse processo de desenvolvimento e pôs também para a gente como estilo. É uma nova experiência. A questão do Fiat Mio ser aberto e contar com a colaboração das pessoas tem talvez essa que seja o que é mais importante de todo, que é a possibilidade das pessoas colaborarem, darem as ideias, darem a visão de futuro do automóvel. É a primeira vez que a gente abre completamente o processo de design. Normalmente é sempre muito fechado e sigiloso, está aberto. O projeto é uma plataforma colaborativa, é um lugar, é um site, onde as pessoas entram e vão expressar suas opiniões, seus pontos de vista, suas ideias. A gente é a mão do internauta que fala para a gente, olha, você tem que desenhar um carro que vá nessa direção. A gente é um executor. A surpresa faz parte do universo do automóvel, né, do universo da indústria do automóvel. O que a gente está fazendo agora é exatamente o contrário. Por quê? Porque ele não é uma criação exclusiva da Fiat, é uma criação colaborativa. Estamos entrando numa segunda fase do projeto. A gente está abrindo o blog. Ali é possível de assistir passo a passo as próximas etapas do desenvolvimento até a criação final, até a realização final do Fiat Mio. Importante para o projeto Fiat Mio é a abertura. Então a gente quer chegar em mais pessoas possíveis, para perguntar mais pessoas possíveis para colaborar com a gente. E é isso que o Mio tem trazido para a gente, um jeito diferente de pensar carro aqui dentro, um jeito compartilhado de tomar decisões, um jeito de olhar muito mais para fora do que para dentro. O projeto ele não é estático, ele vai crescendo com o passar do tempo, com essa interação com o público. Nós temos mais de 1.200.000 visitantes, mais de 13 mil cadastrados. Foram quase 10 mil ideias que foram colocados. A questão do projeto é justamente essa coragem de ir lá, abrir, colocar os problemas e colocar as limitações e verificar como é que o público interagir com esse público que está participando do projeto. O desafio que a gente tem agora é materializar, de certa forma, todas essas ideias, essas tendências, essas tecnologias num carro conceito. Em função desse pensamento maior do carro do futuro, nós, na Fiat, vamos fazer uma leitura nossa de como é que esse carro deve ser. Essa leitura nossa vai ser materializada, construída. Esse carro vai se tornar realidade e apresentado no Salão do Automóvel que vai acontecer em São Paulo em outubro. Com certeza será um carro, nosso Fiat Mio, que é realmente feito junto com os apaixonados de carros. O automóvel para chamar de meu.